Querido, querida, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vai ser precioso se você puder conservar a Bíblia aberta aí nessa página. E vamos compartilhar a Bíblia com o nosso irmão, a nossa irmã, abençoar o nosso vizinho. Chega lá pertinho dele, pertinho dela. Compartilhe a sua Bíblia, abençoa o seu irmão. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Eu vou ler do verso 32 ao verso 40. Que são os últimos versos deste extraordinário capítulo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao verso 40. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nessa página, meu irmão. Que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Ler o capítulo 11 de Hebreus é como visitar um museu, com a diferença de que aqui os itens estão vivos, falam conosco, testemunham a nós, contam as suas histórias, narram as suas aventuras. Esta é uma passagem belíssima da Escritura Sagrada, onde reencontramos alguns dos nossos heróis, a respeito dos quais lemos lá no Velho Testamento, e eles aqui nos são reapresentados como fonte de inspiração para as nossas vidas. Nos últimos anos, uma nova palavra foi incorporada ao nosso vocabulário, a palavra influencer. Não é verdade? E aqui nós temos os influencers do cristão. Nós temos os influenciadores dos servos de Deus, aqueles em quem nós nos espelhamos, aqueles a quem nós admiramos, aqueles com os quais nós aprendemos. O pastor Wayne Cordeiro, pastor de uma grande igreja no Havaí, escreveu um livro chamado Mentores segundo o Coração de Deus. E nesse livro ele fala exatamente isso, que os nossos mentores são os personagens bíblicos, são os heróis da fé. Eles são os nossos influenciadores, os nossos coaches. E então aquele pastor afirma que quem lê a Bíblia não fica sem conselho, não fica sem exemplo, não fica sem inspiração. E isso é grande verdade. E nós nos deparamos com essa verdade aqui, quando relemos nomes de crentes do passado, de heróis da fé do Antigo Testamento, que se tornaram nossos heróis, e por que não dizer, nossos amigos.
O capítulo 11 de Hebreus é belíssimo, uma fonte farta, preciosa de tesouros espirituais. E não poderia terminar de melhor maneira. O capítulo já é bonito, mas o autor de Hebreus consegue encerrá-lo com chave de ouro, fazendo um resumo de tudo aquilo que ele quer dizer, ou melhor, daquilo que Deus quer dizer a nós, através das experiências dos crentes do passado. E é muito interessante esta conclusão, porque o autor divide os heróis da fé em 3 grupos. Primeiro, ele nos apresenta ao grupo dos vitoriosos, daqueles que se destacaram pelas suas conquistas. No versículo 32 até o versículo 35, a primeira frase. Ele não apresenta os nomes, mas a gente sabe de quem ele está falando. Olhem só, verso 32. E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, e a gente lembra de Davi, praticaram a justiça, e a gente lembra de Salomão e o seu famoso julgamento, alcançaram promessas, e a gente lembra de Sara e de Abraão, fecharam a boca dos leões, e a gente lembra de quem? De Daniel. Escaparam, apagaram a força do fogo, e a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e a gente lembra de Ezequias. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e a gente lembra de Josafá. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e a gente lembra da mulher sunamita e da viúva de Sarepta. Pessoas que, apesar da sua aparente fragilidade, pessoas contra as quais as circunstâncias conspiravam, alcançaram a vitória. E quando a gente lê o testemunho e a gente recorda as histórias, a gente pensa, que Deus grande, que Deus maravilhoso, que Deus fiel, porque concedeu vitória a estes homens e mulheres pela fé. E aí nós podemos acrescentar, nós também temos alcançado vitórias pela fé. O autor de Hebreus diz assim, me faltaria tempo para falar de todos. E roubando as palavras do autor de Hebreus, nós diríamos, nos faltaria tempo para falar de tudo. Tudo aquilo que Deus fez por nós. Cada cura, cada livramento, cada socorro, cada conselho. Irmãos, grandes coisas Deus tem feito por nós. É por isso que nós nos alegramos. É por isso que nós exultamos, porque à semelhança daqueles personagens bíblicos, nós temos conquistado grandes vitórias, porque o Deus deles é o nosso Deus. E como eles, nós vivemos pela fé, nós marchamos pela fé e nós vencemos pela fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé sem a qual é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Isso para nós é encorajamento, é força, é inspiração. Mas logo em seguida, você reparou, o autor de Hebreus nos apresenta um segundo grupo de heróis. E este segundo grupo se destacou não pelas conquistas, mas pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas que eles enfrentaram. Veja só o versículo 35, a partir da segunda frase. Uns foram torturados. Essa palavra torturados que aparece aí na Bíblia é a palavra grega etimpa
e timpanestesam, da palavra tímpano, e timpanestesam, que deriva da palavra tímpano e significa literalmente bater como se bate em um tambor. Essa palavra foi traduzida por torturados. Bater como se bate em um tambor. Gente que apanhou da vida. Gente que sofreu golpes, e golpes fortes, intensos. Uns foram torturados. Bateram neles como se bate em um tambor. Foram açoitados pelas vagas do oceano chamado vida, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqui o autor de Hebreus diz que estes vão alcançar uma melhor ressurreição, ou em outras palavras, um maior galardão no dia da ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, e nós nos lembramos de Jeremias. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio. E nós nos lembramos de Isaías, que segundo a tradição, foi cerrado ao meio na época do império ou do reino de Manassés, e assim se tornou um mártir do Velho Testamento. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, e nós nos lembramos de Elias. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, o interessante é que tanto o primeiro grupo, quanto o segundo grupo, são chamados de heróis da fé. A Bíblia não fala que este segundo grupo, que se destacou não pelas conquistas, mas pelos sofrimentos. A Bíblia não fala que este segundo grupo era menos amado do que o primeiro, ou menos consagrado do que o primeiro. Pelo contrário, diz que todos eles deram um bom testemunho da fé, ou como dizem outras traduções, todos eles obtiveram aprovação por causa da fé. Versículo 39. O que iguala os crentes não é o desfecho das suas histórias. O que iguala os crentes é a sua decisão de crer e de confiar. E alguns são abençoados com a cura, enquanto outros atravessam a enfermidade. Alguns obtêm vitórias espetaculares, enquanto outros dificilmente avançam no caminho da fé. Mas, irmãos, uns não são mais amados do que outros. Uns não são mais crentes do que outros. E nós não deveríamos medir o amor de Deus por nós pelas circunstâncias. Como também não deveríamos medir a fé dos outros por aquilo que acontece a eles. Esse foi o erro dos amigos de Jó, vocês se lembram? Como ele padecia muitas dificuldades, os amigos chegaram a acusar de graves pecados o homem que, no dizer do próprio Deus, era o mais santo da face da terra. Ainda hoje tem gente que comete esse erro, e que quando passa por uma adversidade pensa, Deus não me ama. Ou que quando vê outro passando por adversidade diz, ele deve estar em pecado, deve ser falta de fé. Não! Porque a Bíblia diz que tanto o primeiro grupo daqueles que venceram, quanto o segundo grupo daqueles que sofreram, alcançaram um bom testemunho pela fé. Isso me faz lembrar a história do José e do João. Eles moravam na roça, o José viajou, na volta o João foi buscar na estação do trem, na carroça, e botou o José na carroça, e os dois foram voltando. E o José perguntou para o João, ô João, como é que correram as coisas por aqui enquanto eu estive fora? O João respondeu para o José, José, olha,
teve uma ventania aqui, arrancou o telhado de um monte de casa, inclusive arrancou o telhado da minha casa. O José disse: João, eu avisei você. Eu falei que se você não se arrependesse dos seus pecados e não melhorasse de vida, Deus ia pesar a mão. Aí João disse: mas José, o vento também arrancou o telhado da sua casa. E o José disse: os caminhos de Deus são realmente misteriosos. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos julgando a vida do nosso irmão pelas lutas que ele trava. Ou então, estamos julgando o amor de Deus por nós, por aquilo que passamos. A palavra diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Não é que um é mais santo, não é que um Deus ama mais. É que Deus tem uma história para cada um. Mas sempre uma história vivida pela fé, se somos crentes em Cristo Jesus. E depois de nos apresentar estes dois grupos, o autor de Hebreus nos apresenta um terceiro grupo, que, vejam só os irmãos, somos nós. É o nosso grupo. Ele fala sobre os crentes do passado que venceram, ele fala sobre os crentes do passado que sofreram, e aí ele fala sobre os crentes do presente. Versículo 39. Todos estes, aqueles dois primeiros grupos, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Eles não viram Jesus Cristo aqui no mundo, caminhando entre nós. Eles viveram pela fé no Cristo que viria, mas morreram antes que Cristo viesse. Visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí a gente faz uma descoberta maravilhosa, que a galeria dos heróis da fé ainda não está completa. Porque Deus ainda está escrevendo histórias. E nós fazemos parte desta galeria. Jesus Cristo disse certa vez: bem-aventurados sois vós, porque na verdade eu vos digo que muitos santos e profetas de outras gerações quiseram ver o que vedes e ouvir o que ouvis, mas não puderam. Que privilégio nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, não de falar de um Salvador que viria, mas de um Salvador que veio. E talvez com a mesma admiração com que nós olhamos para estes heróis da fé da Bíblia, eles olharão para nós quando nós chegarmos lá no céu. E terão conversas conosco a respeito das nossas caminhadas e experiências junto com o nosso Salvador. Deus fez isso para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoados aí é a palavra grega teleios, que significa completar. Os heróis da fé da Bíblia, sem nós, são como um copo pela metade e não como um cálice que transborda. Nós estamos completando a história. Porque a fé, como numa corrida de revezamento, é um bastão que se passa de uma geração para outra geração, até que o autor e consumador da nossa fé venha para receber de nós todo louvor e honra e glória dos quais Ele é merecedor. Que esplêndida conclusão para um esplêndido capítulo. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos leva a 3 conclusões muito importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus. A primeira conclusão que tiramos daqui é que nós precisamos ocupar o nosso lugar entre os heróis da fé. Nessa galeria, neste museu, nessa exposição, há um lugar para você, mãe, que é inspiração para os seus filhos. Há um lugar para você, pai, que é o sacerdote da sua casa.
Há um lugar para você, jovem, que apesar da tenra idade, testemunha da sua fé. Você precisa ocupar este lugar. A galeria não pode ficar sem esse item tão precioso, que é você. Nós também estamos sendo observados. Não foram apenas os heróis da Bíblia que serviram de inspiração, de mentores. Nós também estamos servindo de inspiração e direção para muitos. Lembre-se que quando você caminha para o céu, não caminha sozinho. Lembre-se que quando você faz a melhor escolha para a sua vida, outros aprendem com ela. Às vezes, o fardo pode ser pesado, a promessa pode demorar a se cumprir, e pode ser que você se veja tentado a olhar para trás depois de ter lançado a mão ao arado. É possível que os brilhos deste mundo te tentem a seguir em uma outra direção. É possível que os sofrimentos dessa vida te tentem a jogar a toalha e a desistir de tudo. Mas nessas horas, lembre-se, tem alguém aprendendo a seguir Cristo, olhando você. Tem alguém aprendendo a seguir Cristo, olhando você. Tem alguém que vai para o céu, porque está seguindo as suas pegadas. E você precisa ser essa referência, essa inspiração. Não desista. Porque quando você aguenta firme, vive pela fé, enfrenta a adversidade e faz a vontade de Deus, não é uma escolha só para você. Ela afeta outros também. Segunda conclusão, ou segunda lição que nós tiramos deste texto para a nossa vida. Precisamos saber que Deus contempla a nossa fé. Deus enxergou a fé daqueles homens e mulheres cujos nomes estão registrados no capítulo 11 de Hebreus. Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus não vai enxergar a sua fé? Deus tem excelente vista. Deus não precisa de óculos, nem de lente de aumento, nem de microscópio. Deus é capaz de contemplar a sua fé, ainda que ela seja menor do que um grão de mostarda. Pastor Marcelo, a minha fé é tão pequena. Eu oscilo, eu tenho os meus altos e baixos, as minhas dúvidas. Pastor Marcelo, a minha fé é tão pequena, eu não mereceria estar ao lado destes gigantes da fé da Bíblia Sagrada. Ainda assim, meu irmão, minha irmã, é ao lado deles que Deus coloca você. E diz mais, que eles, sem você, não estão aperfeiçoados, não estão completos. Ainda que a sua fé seja fraca e oscilante, ainda que você ainda seja um calouro, um principiante na escola da fé, eu quero dizer esta manhã para você, em nome de Jesus, Deus vê a sua fé. Vê e recompensa. O Senhor não está olhando em outra direção. E Ele não tem problemas de vista. Ah, pastor, mas a minha fé é tão pequena. Irmão, só tem um jeito de você ter mais fé. É usando aquela que você já tem. Não importa se a sua fé é pequena. Use-a. Coloque-a no Senhor, seu Deus. E é assim que a fé se expande e fortalece e cresce. Porque também estes heróis da fé não acertaram sempre. Tiveram seus tropeços. Mas à medida em que aceitaram o convite de Deus para caminhar com Ele, foram através das experiências e da perseverança, se tornando melhores homens e mulheres. Deus contempla a sua fé, enxerga a sua fé
e recompensa, aleluia, a sua fé. Não desanime, não desista, persista. Mas finalmente, eu acho que a gente tem que lembrar que, dentre tantos heróis da fé, há um que é o herói dos heróis, que é Jesus Cristo. E que ainda que inspiremos outros e outros se inspirem em nós, e que ainda que estes homens e mulheres do passado, das Escrituras, nos sirvam de inspiração, o nosso modelo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso Senhor é Cristo. O nosso modelo é Cristo. E aí a gente precisa ultrapassar a barreira do capítulo 11 e entrar no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Portanto, diz o autor, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ó Senhor, dá-nos esta graça. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se há alguém que nos inspira e encoraja, se há um nome que renova as nossas forças, é o nome do nosso amado Redentor. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem pecados que você precisa abandonar. Existem laços que você precisa quebrar. São armadilhas de Satanás, são teias do inimigo. E se você não renunciar a estas coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã, em algum momento, elas exporão você à derrota e à vergonha. Deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Estabeleçamos o alvo. Estabeleçamos o rumo. E avancemos com determinação. Corramos com perseverança, sem desistir, a carreira que foi proposta para nós, não por nós mesmos, mas pelo nosso Salvador. Pastor, como podemos fazer isso? Mantendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande herói no qual devemos nos inspirar. Há uma música bonita cujo título é Meu Grande Herói. Essa música diz na sua letra, meu grande herói não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele é o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, e eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi para o céu. Jesus Cristo é o nome dele. Que a este Jesus maravilhoso, nosso amigo, nosso Salvador, nosso grande herói, dediquemos todo o nosso louvor na certeza de que Ele contempla, inspira e recompensa a nossa fé. Amém. Aleluia.